2, do versículo 1 até o verso 12, conta a história de um homem paralítico que precisou de ajuda de alguém para levá-lo até Jesus. E diz assim o texto: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, diz ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém, irmãos? A palavra Cafarnaum quer dizer cidade de Naum, onde morou o profeta Naum no começo do seu ministério. Essa cidade era uma cidade que estava bem nas margens do mar da Galileia. Mar da Galileia é uma maneira de se dizer, porque não era um mar, era um lago muito grande, o lago de Genezaré. E como era muito grande de água doce, as pessoas o tinham como um mar, realmente como um mar. Como a cidade era bem localizada às margens desse mar da Galileia, ela se tornou um centro de comércio muito importante, de tal maneira que ela se tornou uma rota marítima, e ela dava alimento para todos os moradores daquela cidade. Inclusive Pedro, Mateus moravam nessa cidade, e eles sobreviviam da coleta, da pescaria. Agora, dentro da cidade havia um quartel-general muito grande, que o Império Romano naquela época estava liderando sobre Jerusalém, sobre Israel. Dentro ali havia uma mesquita, onde Jesus ministrou várias vezes a palavra de Deus ali. Tanto é, ele começou seu ministério lá e pregava dentro daquela sinagoga a palavra do Senhor. Não só a sinagoga, mas existia também lá uma receita federal, aonde havia uma grande cobradora de impostos. Era mais ou menos a torre de 220 cobradores de impostos dentro daquela cidade. Então 110 ficavam de um lado e 110 cobradores ficavam do outro lado. Eram os fiscais da Receita Federal. Todas as pessoas que iam comercializar tinham que passar pela alfândega, declarar os seus bens e pagar imposto sobre aquela mercadoria. Alguns viajantes também tinham que pagar impostos. E é interessante que no meio de 220 cobradores de impostos, Jesus viu Mateus e chamou Mateus para o ministério.
próprio texto diz isso, e Mateus capítulo 9 também, porque ele morou 3 anos em Cafarnaum, se tornou aqui a sede do ministério dele. Morou onde? Na casa de Pedro. É interessante que quando ele chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente. Ele então realiza um milagre lá. Ele cura a sogra de Pedro, e aí é uma brincadeira que as pessoas fazem, né? Que Pedro negou Jesus por causa disso. Eu não acredito, não. Tá bom, irmãos? E ele começa ali o seu ministério, a pregar a palavra do Senhor. Muitos milagres aconteceram. Ele curou muita gente na cidade de Cafarnaum. Ele ressuscitou mortos lá. De maneira que a fama de Jesus em Cafarnaum era muito grande. E aonde Jesus estava, uma grande multidão estava também. Sempre foi assim. Jesus sempre atraiu a multidão. Por quê? Porque ele vem trazendo amor, ele vem trazendo uma palavra de paz, ele vem trazendo o reino de Deus, ele vem trazendo cura, ele vem trazendo transformação. Então, por onde Jesus passava, ele se tornava alvo de admiração, de respeito, mas também de críticas e de zombarias. O milagre que nós vamos ver hoje é um dos maiores milagres acontecidos nesse tempo, porque fala de um homem que estava já há mais de 40 anos sentado no meio da rua pedindo esmolas. Ninguém dava nada por esse homem. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Pedro, que estava pregando a palavra, o que Pedro fazia? Ele estava dando apenas assistência, mas Jesus estava ensinando. Jesus não foi lá para fazer milagre, ele foi lá para ensinar a palavra do Senhor. Na medida que ele ensinava, a multidão vinha de todas as cidades vizinhas, não só de Cafarnaum, mas de Betsaida, de Samaria, da cidade vizinha de Jerusalém, vinham a ouvir Jesus. Eu fiquei imaginando, irmãos, como é que era essa época, como é que ele pregava para essas pessoas. Uma multidão saía onde Jesus estava. E o tema da nossa ministração é: aonde Jesus está, o milagre acontece. Quando Jesus entra na nossa casa, ele faz uma transformação na nossa casa, ele cura, ele liberta, ele faz a sua graça, e a gente recebe a presença do Senhor. Está ele pregando a palavra na casa de Pedro. A multidão estava lá fora. A primeira lição que eu aprendo, irmãos, tem muita gente precisando ir até Jesus, mas não vão sozinhos. A Bíblia fala que esse paralítico estava ali pedindo esmolas há muito tempo, até que Jesus chegou na cidade. Agora, se ele estava lá, aleijado, ele precisava de um milagre, ele precisava de Jesus, mas ele era impossibilitado. Ele não consegue ir até Jesus sozinho. Para isso ele precisava de quem? De alguém que tivesse compaixão dele, alguém que se fosse solidário ao sofrimento dele. A mesma coisa acontece hoje. Muita gente precisa de Jesus, mas não sozinhos. Eles não conseguirão sozinhos. Ele precisa da minha ajuda, ele precisa da sua ajuda. Alguém que pega na mão dele e diz: vamos comigo para a casa do Senhor. Quem sabe ele está passando por crise, por problemas, por doença, angustiado, deprimido, solitário, sofrendo. Você sabe que ele precisa disso. Então eu preciso pegar na mão dessa pessoa e dizer: vamos comigo para a casa do Senhor. Lá Deus tem uma palavra para você, lá tem uma oração, Deus vai te curar. Então nós precisamos nos mover no Espírito e ter compaixão das pessoas que estão jogadas, que precisam de um milagre. Talvez a pessoa não esteja jogada numa sarjeta, mas está com arte, riqueza, de fortuna, de casas lujosas, querendo suicidar e se matar, mas não consegue achar o caminho do Senhor. Ele precisa que eu e você levemos ele para lá.
dizer: Jesus, entra na minha casa. Jesus, entra na minha vida. Jesus, faça morada na minha casa. Nós abrimos a porta da nossa casa para tanta coisa. E muitas vezes nós não abrimos a Bíblia na nossa casa. Nós não colocamos uma música de adoração na nossa casa. Nós não oramos na nossa casa. E a gente deixa o ambiente a Deus dará. E o diabo aproveita e entra e faz bagunça. Então eu preciso, como cristão, gerar um ambiente de adoração na minha casa, para que eu e as pessoas que passarem possam ter a alegria de entrar e permanecer. Então, onde Jesus está, tem essas coisas. A Bíblia diz, amado, que Jesus vê a lei das enfermidades. Aquele homem estava lá, 4 amigos pegam ele e vai conduzir ele até Jesus. É fácil? Não é. Carregar uma pessoa não é fácil. Carregar uma aleijada, pior ainda. Talvez era bem gordinho, pesado, mas aqueles homens tinham fé para acreditar que aquele aleijado podia andar. Eles acreditavam nisso. E eles então põem o homem nas costas e eles começam a levar onde Jesus está. Mas quando eles chegam, eles derrubam obstáculos. É muito difícil levar uma pessoa para Jesus, porque há muito impedimento, há muito questionamento, é muito trabalhoso, é muito cansativo, e às vezes a gente tem que enfrentar crises e problemas para poder levar a pessoa até a igreja, até Jesus. A primeira obstáculo era uma multidão. A Bíblia diz que tinha tanta gente naquela casa, né? Tanta gente, que eles não conseguiram passar. Quando chegaram perto, a multidão estava ali, sentada na porta, impedindo a passagem. Mas eles não desistiram. A multidão estava ali, mas a multidão também não tinha compaixão, porque eles podiam abrir o caminho para eles. Está chegando o doente aqui, vamos deixar ele entrar. Mas a vontade de alcançar o milagre era tanto, mas você vai entrar na minha frente e consegue não descer. A questão é, você desiste no meio do caminho ou não? Não podemos desistir. Aquela pessoa precisa, não desista dela, não pare de orar por ela, não pare de clamar por ela, leve ela na presença do Senhor. E a Bíblia diz que eles chegam lá, como não tinha nenhum recurso, eles sobem no telhado. Imagina, irmãos, carregar não existe. Imagina você puxar alguém para o telhado da casa, em cima da casa. Olha a fé e a determinação daquelas pessoas. Eles queriam um milagre, eles acreditavam naquilo. Subiram, colocaram o homem lá em cima. A casa de Pedro era feita de pedra maciça. Mas o telhado era uma mistura de terra com capim e com madeira. Eles faziam barro, lançavam e passavam por cima. E a Bíblia diz que eles quebraram com a mão aquele barro, separaram, abriram um buraco lá em cima. E agora cada um pega. Você está vendo a cena? Ele desce aquela aleijada exatamente onde Jesus está. Irmãos, que esforço, que dedicação, que amor pelo próximo, amor que nós já perdemos, muito menos a gente desiste das pessoas. Uma palavra, um gesto, uma atitude, um comportamento, a gente desiste daquilo, não quer mais, não objeto mais. Mas eles continuaram, porque existia uma convicção no Espírito: esse homem vai ser curado. Eu acredito nisso. Quando nós acreditamos nisso, irmãos, o nosso vizinho, aquele que eu preciso de um milagre lá em casa, Deus me deu os vizinhos lá que misericórdia, só Deus na casa, da direita, da esquerda, do meio, do meio. O vizinho é tão endemoniado que eu xinguei ele. Você não tem graça. Não tem graça. Cheguei lá, o lixo lá na minha porta, e a mulher, você não mandou o lixo da então, irmãos, é fácil existir essas pessoas, não é? Mas não é que Deus colocou ela lá exatamente para isso. Não é? Olha, esse carro está me dando alegria,
virou a esquina, o cara parou, vamos fazer uma chupeta, então um fio lá e matou o cara. Agora de novo para a igreja, que mais esqueço lá, chega no lá, vamos colocar isso rapidão, não quis esperar nada, colocou a cara, o anjo deu lá, né? A terceira vez foi agora, fomos lá para o Carrefour, quinta-feira, deixei o farol ligar, que eu não cortei o carro, nem nasce, eu liguei para cá, mas corre aqui, no meio do caminho, a gasolina da casa, nem sei se ele foi para a igreja. Parou um velhinho do lado, irmãos. Falei, vamos dar uma chupeta. Vamos fazer um fio aqui. Irmão, eu não fiquei nem meia hora. Deus vai, agora chega, vamos comprar a bateria. O que é isso? É o cuidado de Deus para a gente. Pois é. Não tem, não. Deus manda as pessoas para socorrer a gente. Quem sabe Deus está levantando eu e você para socorrer alguém que precisa de um milagre e a gente está desistindo. Eles não desistiram. Quando desceu lá, a Bíblia diz que Jesus olhou para os 4 amigos, não olhou para o paralítico, não, e viu o quê? Fé deles. A Bíblia não fala se esse paralítico tinha fé para ser curado. Não fala. Mas fala que os 4 amigos tinham fé suficiente para eles e planejaram. Jesus olha para eles e diz assim: veja que você tem fé para ser curado. Ele olha para o paralítico e diz: perdoados estão o que? Os seus pecados. Irmãos, olha só, a fé abre espaço para o milagre. A multidão impede, a porta está fechada, não espaço, mas a Bíblia diz que quando eles trouxeram para Jesus, Jesus olha para aquele homem e vê o que ninguém via. Aqueles homens vinham manejar. Jesus vê e cura o corpo, Jesus cura a alma e Jesus cura o espírito daquele paralítico. Não é só o corpo, talvez a pior deficiência daquele aleijado não é o corpo. Por isso, todas as vezes que Jesus chega com o aleijado, no cego, ele pergunta: se você quer ser curado? Por quê? Nem todo aleijado e cego quer ser liberto. Porque se ele for liberto, ele tem que começar a trabalhar. Então Jesus pergunta: você quer? Mas Jesus olha para aquele moço e diz assim: perdoados são os seus pecados. Porque a maior deficiência do aleijado era a condenação do inferno. E Jesus estava perdoando ele. Jesus não quer curar apenas o físico, ele quer curar a pessoa por inteiro, ele quer perdoar, restaurar a alma, restaurar o espírito e deixar a pessoa pronta por inteiro. Perdoados são os teus pecados. Alguns escribas e fariseus estavam ali na rodinha e começou a pensar no favor, pensou: quem esse cara pensa que ele é? Ele pensa que é Deus, porque só Deus pode perdoar o pecado. Jesus fluiu a mente deles. Perguntou para eles: qual é mais fácil, dizer ao paralítico levanta e anda, ou dizer perdoados estão os teus pecados? Para Deus não faz diferença nenhuma. Para Jesus não faz diferença nenhuma perdoar o pecado, curar o filho, restaurar uma pessoa, ressuscitar uma morte. Para ele é a mesma coisa. O que é impossível para nós é possível para ele. Tudo que nós temos que fazer, irmãos, como igreja, é pôr a mão na cabeça e orar. Milagre vai acontecer? Não sei. Jesus é que vai fazer o milagre. Tudo que eu tenho que fazer é trazer a pessoa para perto de Jesus. Você vai converter ou não? É outra coisa. É o Espírito Santo que vai convencer. Mas se nós não trouxermos, as pessoas não virão. Porque aqui é um aleijado físico, mas a maioria das pessoas são aleijados espiritualmente, são aleijados na alma. Eles não conseguem se mover sozinhos, temos que empurrar essas pessoas. Jesus conta a parábola de um samaritano homem que estava caído na calçada, que foi assaltado, o ladrão pegou, bateu, roubou, passou um sacerdote, passou de lado, depois passou um levita, passou de lado, até que passou um samaritano, pegou aquele moço, levou para o hotel, pagou a conta, e disse: cuida dele.
deixou 2 dinheiros e disse: quando eu voltar, eu vou restituir isso, gastou isso. Entendeu? O crente passou, o levita passou, mas o outro incrédulo fez a doação. Porque é algo que está dentro da gente, o fato de amar as pessoas com coração e tentar ajudar, trazer. Quem vai fazer o milagre não somos nós, o nosso trabalho é trazer, só isso. É orar, só isso. E Jesus disse para ele: perdoados são os teus pecados. Jesus cura o físico, Jesus cura a depressão, a ansiedade, os traumas e os vícios. Não é só passar a andar, mas é ser liberto, totalmente transformado pelo poder do Senhor. Por que ele fez isso? Por causa da fé de 4 crentes. Por causa da fé de 4 crentes. Eu não quero nada com Deus, mas eu quero, você vai receber com ele. Sobre a minha palavra, dizia Paulo, sobre a minha palavra, sobre a minha palavra. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Tudo que sai da tua boca com fé é uma semente que é semeada. E a Bíblia diz que Deus pela palavra que sai da nossa boca. Se a nossa palavra sai direcionada com a Bíblia, vai acontecer. Então, quando eu trago um doente, um leproso, um endemoniado, uma pessoa ferida para Jesus, Jesus vai fazer a cura completa, físico, alma e os vícios. Além de curar essa pessoa, diz para ele: vai e não peques mais. Então essa pessoa foi curada pelo poder do sangue de Jesus, da palavra do Senhor. Jesus, quando perguntou para eles: como que é mais fácil? Dizer: perdoados são os seus pecados, ou levanta e anda? Qual que é mais fácil? Mais fácil é perdoados são os teus pecados. Jesus diz: para que você saiba que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para curar. Levanta, pega a tua cama e vai embora. Aquele homem que foi carregado, agora estava carregando. O homem que desceu amarrado, agora estava livre. As pessoas em volta diziam o quê? Todos ficaram admirados e davam glórias a Deus, porque viram o milagre. Aquele homem agora pega aquela cama, aquela maca, joga nas costas e vai embora, glorificando a Deus. Aquela maca, aquela cama, podia ter jogado fora, não ia servir para mais nada. Mas por que ele levou? Para testemunhar que ele era curado. Um homem de Deus, aleijado já há mais de 30 anos, foi num culto de um grande missionário, pregador da palavra do Senhor, e foi curado. O pastor orou para ele, ele foi curado, ele levantou, pegou a cadeira, jogou para cima e andou com a cadeira de cima. E alguém disse, quando ele foi embora, ele disse assim: eu vou levar a cadeira. E alguém disse: mas para que você vai levar a cadeira? Você está curado? Você não crê nisso? Eu não creio. Mas eu quero que todas as manhãs eu olhe para essa cadeira e lembro de onde foi que Deus me tirou. Essa cadeira é testemunho que Deus fez na minha vida. Essa marca que o Senhor carregou nas costas é testemunho. Eu era aleijado, mas alguém teve compaixão de mim e me levou até Jesus, e eu aceitei Jesus. Sabe por que você é crente? Porque alguém te levou. Você nunca foi sozinho. Ninguém vai sozinho. Alguém pegou de vida, levou, alguém pegou, levou. E você está aqui hoje por causa disso. E nós precisamos aprender a fazer a mesma coisa. Ter compaixão de quem precisa, para que o Senhor possa ser glorificado em nós e através de nós. Milagres continuam acontecendo. Mas eu creio que não tem milagre na igreja, porque todo mundo que está na igreja é curado. Então não vai ter. Por que não converte? Porque todo mundo que está na igreja é crente. Muito sério. A maior parte das pessoas que eu já levei na igreja, 90% servem Jesus. Exatamente, eu tenho que levar, não precisa levar. Então nós precisamos aprender isso. Vamos à igreja comigo?
Presta atenção e termina com isso. Todas as pessoas do mundo têm um demônio que segura elas, não deixa ir. Então não adianta se convidar, não tem que negar, não. Primeiro você tira um tempo de oração para ela. Senhor, eu coloco fulano na tua mãos. Todos os dias você ora com ela, para que aquele demônio saia da vida dela. E o dia que você chamar, ela está pronta para vir, porque os demônios já saíram, porque você já intercedeu antes. Você está entendendo? A matéria espiritual antes se torna mais fácil de eu trazer a pessoa. Amém? Que Deus nos ajude a sermos assim. Esses 4 homens aqui. Passou pelo compaixão e levou, subiu o telhado, destruiu a casa de Pedro e curou ele. Amém? O Senhor nos ajude a sermos aquilo que nós somos chamados para ser. Amém. Mensageiros do Evangelho, pregadores da palavra. Deus abençoe. Amém? Clima a tua cabeça, vamos orar. Peça para Deus, Senhor, me faça ter empatia, me faça sentir a dor do outro, me faça ter compaixão daquele que precisa da gente. Quantas vezes nós passamos por alguém que precisa e a gente só olha e vai embora, a gente não deixa ele com a palavra. Senhor, nos ajude a voltar a ser como antes, carregada nas nossas Bíblias, ó Deus amado, folhetos carimbados, e a gente entregava um folheto para cada pessoa das ruas. Quantas pessoas se converteram e foram para a igreja porque a gente entregou apenas um folheto? Ó Deus, nos ajude, o mundo está perecendo por falta de amor, por falta de compaixão. Que nós aqui tão pequenos, já tentamos desistir tantas vezes, nos faça rever. Que esse jejum que nós estamos fazendo na igreja possa despertar em nós a paixão por almas, por vidas, Senhor, dá-nos almas. Que a gente não fique perdendo tempo com crentes. A gente não ministra só para crente, reúne só para crente, canta só para crente, prega só para crente, aconselha só crente, visita só crente. Está na hora da gente rever isso. Nos ajude a rever essa necessidade. Começa aqui na minha vida, Senhor. O Senhor me deu tanta capacidade. Me ajuda a ministrar isso no coração dos outros. Amém? Deus abençoe os irmãos.